Bom, boa tarde, pessoal. Desculpa aí esses pequenos problemas técnicos que a gente estava tentando resolver. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Caso não estejam, por favor, vocês estão todos no modo mudo, mas podem mandar mensagens aqui em polls ou em questions, alguma mensagem, alguma coisa, caso vocês não estejam me ouvindo. Então, eu vou começar esse webinar hoje. É uma colaboração que nós aqui do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estamos fazendo com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, mais especificamente com a Coordenação de Articulação e Relações Institucionais. Então, nós vamos falar hoje para vocês do nosso guia sobre como comunicar sustentabilidade dos produtos. A agenda que a gente tem para hoje, na abertura, o Alexandre Carneiro Pereira, que é o coordenador de articulação e relações institucionais da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, vai falar um pouquinho para a gente para fazer a abertura. Depois, eu vou falar para vocês um pouco sobre o One Planet Network, que é o programa de informação ao consumidor dessa rede global que é o One Planet Network. Vou apresentar o guia de informação ao consumidor sobre a sustentabilidade dos produtos que o PNUMA desenvolveu. E depois a gente vai ter uma breve sessão de perguntas e respostas e o encerramento. Eu passo agora a palavra, então, ao Alexandre Carneiro Pereira, o coordenador de articulação e relações institucionais da Secretaria Nacional do Consumidor, para fazer a abertura e falar um pouco sobre o programa deles do Ministério da Justiça. Muito obrigado, Beatriz. Eu não sei se estão todos ouvindo. É um grande prazer que a gente participa desse webinar. A minha fala é bem breve, é só para fazer a contextualização acerca da promoção do consumo sustentável na agenda global de proteção ao consumidor. Então, vou apresentar as contribuições da Senacom, da experiência recente da Senacom no tratamento do tema. Próximo. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, ou em inglês SDG, né, Sustainable Development Goals, a promoção do consumo sustentável é o número 12, né? E a gente, no âmbito do Ministério da Justiça, a gente teve uma participação junto a organismos internacionais, como o G20 de proteção do consumidor. A gente teve contato também com alguns temas de consumo sustentável com a Argentina e no G20 mesmo com o Japão, que tem uma experiência bastante interessante que a gente vai referir aqui brevemente. Os temas tratados são esse do webinar, né, sustentabilidade de produtos. Temos também informação que a própria o UN Environment, né, que também trata da obsolescência programada. No Brasil, a gente tem o tema da rotulagem de produtos, que é um tema que está sendo tratado pela Anvisa, né, até foi prorrogada uma consulta pública sobre esse tema, né, de ampliar as informações, aprimorar a divulgação de informações dos consumidores. Então, esse é o contexto. Próximo. Pode passar. Eu estou tentando, Alexandre, só um instante. Travou. Tecnologia. Ótimo. É importante mencionar o Mercosul, está na versão internacional, Mercosur. O Mercosul, no tema, tem um comitê técnico número 7, que é o comitê técnico, é o CT7, de defesa do consumidor. Foi no âmbito do CT7 que nós tivemos o primeiro contato com a apresentação do representante de defesa do consumidor do Paraguai sobre esse projeto de manual de boas práticas comerciais e sustentabilidade dos produtos. Então, graças a isso, a gente teve esse contato e a gente teve um webinar no âmbito do Mercosul realizado nesse semestre. O tema também interessante, importante, que o Mercosul trata é a perda e desperdício de alimentos, que a Argentina trabalha, é bastante interessante. Como eu tinha falado antes, em relação à experiência do Japão, foi bastante interessante que a gente participou, né, no âmbito do G20, na Conferência Internacional, e esse pode alterar, a próxima. Só para mostrar
que a gente teve informação, né, no evento, que o Japão trata a sustentabilidade de uma forma muito ampla e abrangente, profunda, e esse é um exemplo, né, os Jogos Olímpicos do ano que vem, em Tóquio, são todas as cadeias buscando a sustentabilidade de envolvimento dos voluntários, das escolas, os materiais usados para a elaboração das medalhas, que vão ser de material reciclado, de celulares e outros. Então, é bastante interessante a gente conhecer e divulgar essa experiência, né, do Japão. Próximo. Então, finalmente, a gente volta ao webinar, né, promovido por essas instituições, né, do Programa das Nações Unidas, da One Planet, e a gente deseja, então, próximo, um ótimo webinar para nós. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o Programa de Informação ao Consumidor do One Planet Network e posteriormente, vou falar sobre o Guia de Informação ao Consumidor. O Programa de Informação ao Consumidor, o nome em inglês é The One Planet Network. Esse é uma plataforma global multiatores com o objetivo de implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 12, ao qual o Alexandre já se referiu na fala dele. Essa plataforma global, essa rede, foi instituída da Rio+20, ou seja, em 2002, com o mandato de atuar por 10 anos na promoção da produção e consumo sustentáveis. Antes ele tinha um outro nome, ele era chamado o Marco Regulatório, desculpa, eu vou falar em inglês, era um nome muito pouco intuitivo para as pessoas, chamava 10-Year-Old Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, e por ser um nome tão pouco intuitivo, há 2 anos atrás eles fizeram uma nova, eles adotaram esse pseudônimo como The One Planet Network para facilitar o engajamento dos diversos países ao redor dessa rede, dessa plataforma global. Hoje, a rede tem 611 parceiros, aproximadamente. 22, dentre eles, 22 agências da ONU participam num grupo de coordenação interagências e tem aproximadamente 130 pontos focais nacionais em diferentes países, inclusive no Brasil. A plataforma, né, o One Planet Network, a rede, ela trabalha em 6 programas diferentes. Então, sistemas alimentícios sustentáveis, estilos de vida sustentáveis, construções e edifícios sustentáveis, informação ao consumidor, turismo sustentável e compras públicas sustentáveis. Esses são os 6 programas dentro do One Planet Network. Eu vou falar para vocês com mais detalhes sobre o programa de informação ao consumidor. O objetivo do Programa de Informação ao Consumidor do One Planet Network é apoiar a divulgação de informações de qualidade sobre bens e serviços e estratégias efetivas para envolver consumidores em consumo sustentável. O programa ele é hoje liderado pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, o Ministério do Meio Ambiente da Indonésia e a ONG internacional Consumers International. E ele é apoiado por um comitê técnico e por instituições parceiras e pelo secretariado da rede One Planet Network. Aqui temos aqui no canto o site onde vocês podem acessar a maioria se não todos as ferramentas que eu vou falar ao decorrer dessa apresentação. Então, hoje, o Programa de Informação ao Consumidor, ele tem 3 co-coordenadores,
aos quais eu já me referi. Ele tem 20 membros no comitê técnico que suporta esses coordenadores, e ele tem uma rede global com 106 parceiros, que aqui você tem nesse mapa como que essa rede se distribui ao redor do mundo, e você vai ver que nós temos parceiros em todas as regiões, praticamente no mundo inteiro. E agora, então, eu vou falar sobre a principal ferramenta, o principal instrumento que o Programa de Informação ao Consumidor desenvolveu ao longo dos últimos anos, que é essa Guia de Informação ao Consumidor sobre a Sustentabilidade dos Produtos. Essa guia foi desenvolvida num processo que envolveu diversos atores ao redor do mundo, foram mais de 100 especialistas que participaram no desenvolvimento desse guia, e o objetivo dele era melhorar a confiabilidade das informações para promover o consumo sustentável por meio de um consenso internacional. Também definir requisitos mínimos para combater o potencial de greenwashing, incentivar ativamente as organizações a assumirem um papel de destaque ao comunicar informações úteis e de qualidade aos consumidores, e oferecer uma ferramenta prática para abordar os ODS, no caso aqui o ODS 12, que já foi mencionado, e a meta 12.8, que diz que até 2030 devemos garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Então, nós vemos que esse guia ele aporta diretamente para o atendimento desse ODS 12 e essa meta 12.8. E o que é a informação de sustentabilidade do produto, né? Em que tipo de informação esse guia pode ser aplicado? Então, informação pode ser aplicado em ferramentas e sistemas que buscam orientar o consumidor e a fazerem opções mais sustentáveis em bens e serviços. A gente pode aplicar esses princípios que foram definidos em rótulos, em estándares voluntários, declarações de produto, peças de marketing, em pegada ecológica de produtos ou outras formas de comunicação sobre questões ambientais, sociais e econômicas de produtos, e para nós produtos engloba bens e serviços. E o público-alvo o público-alvo dessa guia, primeiramente, é o setor privado e os profissionais de marketing e propaganda, porque são normalmente as entidades que desenvolvem as comunicações para os consumidores. Então, são os provedores de informação. Mas também, num segundo momento, as instituições de rotulagem e os estándares de sustentabilidade e o governo, incluindo autoridades subnacionais, que podem regular, né, nacionalmente, a forma com que as informações podem ser divulgadas para o consumidor. Aqui existe, então, o papel fundamental de entidades como a Secretaria Nacional do Consumidor e outras entidades nacionais na regulação, não é, da questão da informação ao consumidor sobre os atributos de sustentabilidade dos produtos. Mas também como público-alvo, associações empresariais e industriais, organizações do terceiro setor, não só de proteção do consumidor e também de proteção ambiental, e organizações de vigilância do mercado. Então, na verdade, quando esse guia foi elaborado, ele tinha como objetivo ser o mais amplo, o mais amplo possível para que pudesse ser utilizado por todas essas entidades dessas diversas formas. Então, nesse processo de engajamento de multiatores para desenvolvimento do guia, foram acordados 10 princípios, dos quais 5 princípios são fundamentais, que é o que a gente imagina que seja o mínimo necessário para evitar que uma informação seja greenwashing, e 5 princípios aspiracionais,
que nós entendemos que, no primeiro momento, podem ser de difícil aplicação, mas que ao longo prazo você pode aplicar para melhorar a confiabilidade e a qualidade da informação ao consumidor no médio e longo prazo. Então, os 5 princípios fundamentais é a confiabilidade, transparência, relevância, acessibilidade e clareza. E os 5 princípios aspiracionais é a mudança de comportamento e impacto de longo prazo, 3 dimensões da sustentabilidade, um approach inovativo e multicanais, a comparabilidade e a colaboração. E eu vou falar para vocês agora sobre cada um desses princípios. Então, o princípio da confiabilidade, que quer dizer que você deve criar suas reivindicações, ou seja, sua informação, de forma confiável. Para você ter uma informação que seja confiável, ela precisa ser baseada em dados, em metodologias que sejam cientificamente verdadeiras, que seja robusta e consistente e que sejam baseada em dados e premissas fundamentadas. Aqui eu trago para vocês um exemplo, vocês vão me desculpar, os exemplos estão todos em inglês porque eles foram retirados, são imagens retiradas diretamente do guia, e nós ainda não temos uma versão do guia em português, mas teremos em breve, acho que no começo do ano que vem a gente já vai ter uma versão em português desse guia. Então, aqui o exemplo que é o exemplo positivo, né, diz que as nossas camisetas são orgânicas e diz baseado em que eu faço essa afirmação. Então, eu estou dizendo que a minha camiseta é orgânica com base no método GOTS versão 5.0. Então, eu estou dizendo com base em que eu estou fazendo essa afirmação. Então, os consumidores podem ter certeza que, como essa é uma metodologia que é internacionalmente reconhecida, de que se trata de uma afirmação, de uma informação confiável. No segundo exemplo, que é o caso, que é o que você não deve fazer, está dizendo que é a mesma afirmação, nossas camisetas são orgânicas, mas diz com base num método que é hipotético, de um estándar hipotético que não é reconhecido ou que não tem uma fundamentação ou não é verificado por terceira parte, enfim. Mas é um exemplo hipotético, todos os exemplos negativos os exemplos positivos são exemplos reais, mas os exemplos negativos são todos hipotéticos, só mesmo para a gente ter uma base de comparação do que deve ou não deve ser feito. O segundo princípio é a relevância, que é sobre falar sobre melhorias do produto em áreas relevantes e melhorias significativas também. Então, quando você for fazer uma informação sobre sustentabilidade, você deve focar em aspectos significativos do produto. Você não deve mascarar o mau desempenho do produto em uma área, falando bem de uma outra área. Por exemplo, você não deve falar que o seu produto é sustentável porque você tem, por exemplo, uma baixa pegada de carbono, se a sua empresa, por exemplo, não atende aos requisitos da legislação trabalhista. Então, assim, você não pode tentar promover a sustentabilidade de um produto em uma das 3 dimensões, tentando mascarar o mau desempenho num outro aspecto. E a terceira coisa é que você deve comunicar apenas benefícios genuínos que vão além da conformidade legal. Então, e aqui nós temos um exemplo, o exemplo positivo, né, um exemplo do rótulo ambiental europeu, que está dizendo que os nossos colchões são benéficos ao meio ambiente, e aí diz embaixo que as organizações que apresentam, né, o rótulo ambiental europeu, eles demonstraram ter atributos relevantes para o meio ambiente que vão além do que é requerido pela legislação. O exemplo negativo está dizendo a mesma coisa, né, que está dizendo que esse colchão ele é amigável à camada de ozônio. Só que aqui é um exemplo negativo, por quê? Porque um colchão, na verdade, ele
não está entre os hotspots, ou seja, não entre as questões mais significativas de impacto de um colchão, a camada de ozônio. A camada de ozônio normalmente é um hotspot, é um aspecto significativo de produtos para refrigeração ou para aquecimento. Então, você está fazendo uma afirmação que vai levar o consumidor a erro. Ele vai dizer, eu vou comprar esse colchão porque ele é mais ele é melhor para a camada de ozônio do que o outro concorrente, sendo que isso não é sequer uma questão relevante quando se trata de colchões. O terceiro princípio é a clareza, que tornar a informação útil para o consumidor. Então, você tem que tentar definir uma ligação exclusiva e direta entre a informação que você está propondo e o produto, que seja explícita e fácil de entender e que os limites da reivindicação estejam claramente declarados. O exemplo positivo mostra um rótulo lá da Inglaterra, do Reino Unido, onde você tem dizendo que essa embalagem ela é reciclável, mas também que ela pode ser reciclada de acordo com a estrutura colocada, a estrutura disponível naquela localidade. Ao passo que o exemplo B mostra o Mobius Loop, que é um símbolo internacionalmente reconhecido, ligado à reciclagem, mas que, na verdade, não informa o consumidor sobre exatamente qual é o atributo de reciclabilidade daquele produto. Se ele é feito de material reciclável ou se ele é reciclável, se ele pode ser reciclável em qualquer condição ou apenas se participar de um programa de coleta seletiva ou alguma coisa. Então, ele parece dar uma informação ao consumidor que, na verdade, ele não dá. Ele traz mais confusão do que, na verdade, informação útil ao consumidor. O quarto princípio é a transparência, satisfazer o apetite do consumidor pela informação e não omitir. O desenvolvedor da reivindicação e as evidências devem ser publicadas, devem estar públicas ao consumidor. A rastreabilidade e a geração de dados, fontes, métodos, também devem estar disponíveis para o consumidor. E, obviamente, que a informação confidencial, apesar de não estar disponível para o consumidor abertamente, deve estar sempre aberta aos órgãos competentes. Aqui a gente tem, então, como exemplo positivo, um chá que usa o logo do Fairtrade, e aí embaixo diz que o Fairtrade oferece, ele paga para os produtores de chá um premium que vai acima da média do preço do chá no mercado internacional. Então, ele diz exatamente o que quer dizer o rótulo que ele apresenta no produto. Ao passo que o exemplo ruim, o exemplo B, diz que os nossos produtores de chá recebem um pagamento justo, mas não provém nenhuma outra informação adicional que o consumidor pode realmente usar para saber se essa informação ela é verídica ou não. O quinto princípio fundamental é a acessibilidade, que é deixar a informação chegar ao consumidor e não o contrário. Então, a informação deve estar claramente visível e a reivindicação é a informação facilmente encontrada e deve estar facilmente acessível no local e no momento em que o consumidor precisar. Então, no caso aqui, é um exemplo de um rótulo de pegada de carbono. Então, que tem aqui o rótulo no pacote, na embalagem, mas também tem aqui um QR Code para informações adicionais, caso o consumidor tenha interesse em se aprofundar sobre o assunto. Esse seria o exemplo A, até porque a questão da pegada de carbono não é uma informação que seja rapidamente assimilável pelo consumidor. E o exemplo negativo é esse mesmo rótulo de pegada de carbono, mas sem a informação adicional, o que para o consumidor não vai ter ou tem pouco significado.
Então, esses são os princípios fundamentais, o que foi entendido, né, nesse processo de multiatores de desenvolvimento como o mínimo que se pode esperar para você prover uma informação de qualidade e que não seja greenwashing. E agora eu vou passar a falar para vocês dos princípios aspiracionais, que então se propõem a promover uma melhoria da informação ao consumidor ao longo do tempo. O primeiro princípio são as 3 dimensões da sustentabilidade, então que essas comunicações elas devem mostrar os diversos aspectos da sustentabilidade do produto, então, portanto, as dimensões ambiental, social e econômica devem ser consideradas e comunicadas, evitar transferir os impactos negativos de uma dimensão a outra, negativos e positivos. Então, ou seja, definir claramente, né, qual que é a sua, do que você está falando, qual que é o seu objetivo e muitas vezes combinar mecanismos de certificação complementares, porque hoje no mercado há pouquíssimos esquemas de certificação que cubram todas as 3 dimensões da sustentabilidade. Então, muitas vezes um produto precisa usar mais de um tipo de certificação para cobrir as 3 dimensões. Esse daqui é um exemplo de um rótulo de turismo sustentável e que inclui critérios de sustentabilidade nas 3 dimensões. Então, práticas de negócio e recursos humanos, também engajamento da comunidade, herança, né, de povos tradicionais e também aspectos ambientais. Então, nesse caso, esse é um rótulo que cobre os 3 aspectos da sustentabilidade. O segundo princípio aspiracional é promover a mudança de comportamento e impacto de longo prazo. Então, é ajudar o consumidor a passar da informação para a ação. Então, para tanto, a gente sugere, né, que sejam aplicados conhecimentos da ciência do comportamento, que você engaje o consumidor ativamente, promovendo essa mudança de comportamento, e que se construa uma relação de longo prazo com o consumidor. Aqui a gente tem um exemplo bastante interessante, que foi uma campanha feita aqui é o sabão em pó Ariel, mas na verdade essa propaganda foi desenvolvida pela Associação de Produtos de Limpeza na Europa, então várias marcas utilizaram da mesma campanha, que foi uma campanha mude a sua lavadora para 30 graus. Eu sei que isso talvez não seja um hábito muito comum nos países quentes, mas nos países mais frios as pessoas têm o hábito de lavar roupa, né, de botar a lavadora com água quente e, na verdade, a média entre 40 e 60 graus. Então, essa campanha toda foi desenvolvida com base em dados científicos de que o produto ele tem a mesma performance de limpeza se usado com a máquina a 30 graus Celsius somente. Então, ele faz toda uma campanha para pedir que o consumidor mude a temperatura de lavagem para 30, com a qual ele terá o mesmo resultado de limpeza e vai utilizar menos energia, portanto, tem um ganho ambiental e um ganho para o consumidor também, que vai ter uma redução na sua conta de energia. Então, essa foi uma campanha que vem buscar justamente informar o consumidor e promover uma mudança de comportamento do consumidor. O terceiro princípio aspiracional é engajar os consumidores de diversas formas, né, usando formas inovadoras e multicanais. Então, usar canais de comunicação diversos e complementares, usar diferentes canais para atingir grupos diversos. Então, aqui o exemplo, né, a questão dos consumidores mais jovens que não assistem aos canais de televisão ou não usam os mesmos meios de comunicação que os usuários mais velhos. Então, tem toda uma questão do uso das redes sociais para a comunicação com esses consumidores e também que a informação que a informação que esteja sendo provida, que ela não sobrecarregue o consumidor.
Aqui o exemplo é de uma campanha que foi feita contra o desperdício de alimentos por uma rede de supermercado francesa, que veio tentar mostrar ao consumidor que as frutas que estão fora do padrão, que elas têm o mesmo, enfim, o mesmo gosto e as mesmas propriedades nutritivas do que as frutas que estão dentro do padrão, para então aumentar, né, o consumo dessas frutas que muitas vezes estão fora do padrão e evitar então o desperdício de alimentos. E para que essa campanha, né, desse resultado, esse supermercado usou vários tipos de comunicação. Eles usaram cartazes nos supermercados, eles fizeram campanhas na mídia social, eles fizeram ateliê de degustação das frutas e verduras dentro das lojas para mostrar ao consumidor que que as frutas têm o mesmo sabor e as mesmas propriedades. Então, se utilizaram de várias campanhas, também utilizaram do humor, você pode ver aí, né, a questão do cartaz que foi produzido com essa maçã meio grotesca. E, então, de vários canais e várias formas inovadoras para diminuir, então, a questão da perda, né, do desperdício de alimentos. O quarto princípio aspiracional é a colaboração, que, então, a gente diz que, ao formular essa informação, você deve se fazer em parceria, em colaboração com outros atores, para aumentar a aceitação e a credibilidade da informação. Então, incluir diversos atores na construção e comunicação da reivindicação, trabalhar com ONGs, com academia, na construção dessa informação, usar canais de comunicação conjuntos também, e usar linguagem inclusiva para fazer o consumidor se sentir parte de um movimento. Então, isso tudo são atributos do princípio de colaboração. Aqui, o exemplo é a questão da pegada ambiental de produtos que está sendo desenvolvida aqui na Europa, num amplo processo de engajamento de atores da indústria, ONGs, academia e também governos e outras organizações. E o quinto e último princípio aspiracional é o princípio da comparabilidade, que é ajudar os consumidores a escolher entre produtos similares. Para que isso seja feito de forma correta, a informação ela tem que permitir a comparação entre produtos de forma útil e substanciada. Então, você não pode você não pode fazer uma informação, dar uma informação para o consumidor, promovendo ou tentando uma forma de comparação, se essa comparação ela não é feita de forma substanciada e baseada, obviamente, em dados científicos. Aqui, o bom exemplo é o exemplo de um rótulo, que esse aqui, no caso, é daqui da União Europeia, mas que tem em vários países, inclusive no Brasil tem, um rótulo de eficiência energética, onde você consegue, né, com base nos mesmos métodos, comparar produtos similares, comparar a eficiência energética entre produtos similares. Então, esse é um bom exemplo de uma informação ao consumidor que promove, né, que permite que o consumidor compare produtos semelhantes, uma comparação justa e substanciada. Bom, com isso eu encerro os 10 princípios, a apresentação sobre os 10 princípios, e eu quero falar para vocês agora rapidamente sobre um piloto que nós fizemos, que nós chamamos de road testing, com algumas empresas, organizações, para testar esses princípios em afirmações, em informações reais. Então, esse piloto foi desenvolvido no ano passado, e nós lançamos, então, no começo desse ano, um relatório que é com as experiências advindas desse piloto. Esse relatório ele traz uma série de reflexões sobre a aplicação desses princípios, então, em casos reais, e ele está disponível para download na página também do One Planet Network. Infelizmente, a gente só tem ele em inglês por enquanto.
Então, como eu falei, esse relatório ele foi lançado em 11 de março de 2019 no Quênia, em Nairobi, durante a 4ª Assembleia Nacional da ONU Meio Ambiente. Assembleia Nacional não, Assembleia Mundial da ONU Meio Ambiente. Então, o que nós queríamos, né, com esse piloto que nós fizemos? Então, testar a aplicabilidade e a facilidade de uso do guia em diferentes regiões, setores e com usuários diferentes. Incentivar os provedores de informação a comunicar o desenvolvimento da sustentabilidade de seus produtos e serviços aos consumidores. Construir uma biblioteca de estudos de caso de diferentes regiões e setores. E coletar feedback sobre a utilidade do guia. Então, nós trabalhamos com 28 organizações, representando todas as regiões. Vocês vão ver aqui, vocês podem identificar que nós trabalhamos com algumas empresas brasileiras e também de diversos setores. Nós trabalhamos com empresas e também com esquema de certificações para, então, testar aqueles princípios que eu acabei de apresentar para vocês. Os principais resultados que nós obtivemos com esse piloto foi que a confirmação, né, da pertinência das 2 categorias de princípio, os princípios fundamentais e aspiracionais. Também que os 10 princípios são de fácil compreensão e têm o potencial de ajudar as organizações a melhorar as ferramentas de comunicação. Que a aplicação do guia pode tornar a reivindicação mais objetiva, consistente e clara para os consumidores. E, assim, alguns desafios foram notados e esses desafios na aplicação dos diferentes princípios do guia podem variar dependendo do tipo e porte das organizações. Eu vou mencionar para vocês alguns desses desafios. Então, para os esquemas de certificação, o princípio 7, mudança de comportamento e impacto de longo prazo, foi considerado um princípio difícil de aplicar, porque normalmente as certificações elas não falam diretamente com o consumidor final. O cliente, né, dos esquemas de certificação são as empresas, então eles não têm esse canal aberto diretamente com o consumidor, portanto eles acham difícil, desafiador aplicar o princípio 7. E um outro princípio também que foi dado como desafiador para os esquemas de certificação é o princípio 6, das 3 dimensões de sustentabilidade, porque, como eu já tinha falado, a maioria dos esquemas de certificação abordam um aspecto de sustentabilidade apenas ou alguns. Raramente eles abordam as 3 dimensões. Então, esse foi um desafio notado. Para as empresas, elas acharam desafiador o princípio número 1 da confiabilidade e o princípio número 2 da relevância, ou seja, da base científica e dos hotspots, né, dos pontos de relevância dos princípios, eles acharam esses mais complicados de tratar. E para as pequenas e médias empresas, eles acharam mais difícil aplicar o princípio 8, né, que é o approach inovativo e uso de multicanais, e o princípio 9 de colaboração, porque esses princípios demandam mais recursos e mais planejamento. Então, para as pequenas e médias empresas, esses são os princípios mais desafiadores. Agora, outros desafios que foram comentados tanto pelas empresas como pelas certificações, então são os principais desafios a um nível mais macro, é a questão da disponibilidade de espaço na embalagem, que muitas vezes há uma competição com outras mensagens essas que muitas vezes são obrigatórias, né, obrigatórias por lei. Então, essa competição com outras mensagens dificulta a inclusão de informação sobre a sustentabilidade dos produtos. Um outro desafio é a complexidade da informação sobre sustentabilidade. Então, foi mencionada a dificuldade de comunicar termos técnicos sem saturar ou confundir o consumidor. E o terceiro desafio é a questão da falta de harmonização e, então, uma necessidade de colaboração e harmonização entre diversos esquemas de certificação. Isso também foi mencionado como um desafio, tanto pelas certificações como pelas empresas que usam essas certificações.
Então, como eu disse, a partir, né, desse piloto, nós desenvolvemos uma série de estudos de caso. Nós temos hoje disponíveis 22 estudos de caso. Esse daqui é um exemplo de um deles, eu não vou apresentar, só queria mostrar mesmo a imagem. E nesses estudos de caso, a gente avalia qual foi a informação que foi avaliada e como que essa informação trata os diversos princípios do guia. Esses estudos de caso são muito interessantes porque ele traz ele faz com que os princípios sejam abordados de uma forma mais concreta. Então, eu convido vocês a irem ao website, né, ao site do One Planet Network e darem uma olhada nos estudos de caso que estão lá disponíveis. Infelizmente, os estudos de caso também, por enquanto, nós temos apenas em inglês. Mas vocês vão ver que tem várias empresas brasileiras que participaram desses estudos de caso. Aqui nós temos alguns testemunhos das empresas e das certificações que participaram do piloto. E, por fim, eu queria promover com vocês essa ferramenta de autoavaliação. Essa ferramenta ela é baseada, então, nesse guia que foi desenvolvido, mas qualquer pessoa, uma empresa, uma organização, pode entrar nesse link e fazer a autoavaliação da informação que ela está promovendo, seja uma campanha publicitária, seja um rótulo, para saber como essa informação ela atende ou não os princípios contidos no guia. Outras ferramentas que nós temos disponíveis também no site do One Planet Network, dentro nós chamamos de hub, é uma hub de informação sobre a sustentabilidade do produto. Nós temos, então, o guia, que eu acabei de apresentar para vocês, e que em breve, eu imagino que em janeiro, em fevereiro, nós já vamos ter a versão completa em português. Hoje nós temos a versão completa em espanhol, inglês, alemão e chinês. E nós temos o sumário executivo em todas as 6 línguas da ONU, que são o russo, o árabe, o inglês, o francês, o espanhol. Esqueci um. E o chinês, obviamente. Então, nós temos o sumário executivo nas 6 línguas da ONU e temos a versão completa em inglês, espanhol, alemão e chinês. E em breve teremos em português. Temos, então, também o relatório do exercício desse piloto que eu acabei de mostrar para vocês. Temos os diversos estudos de caso. Temos também um outro manual que é sobre, que a gente pode, talvez, futuramente, se houver interesse, fazer um outro webinar, que é um manual sobre como informar o consumidor sobre impactos sociais dos produtos, que também é um tema bastante interessante. Temos essa ferramenta de autoavaliação, que eu já comentei. E temos também uma ferramenta de treinamento para treinadores. Então, é como você treinar pessoas que possam replicar esse treinamento que eu acabei de dar para vocês em outros locais e com outras audiências. Então, nós temos um material bastante interessante também para download gratuito no site do One Planet. Infelizmente, também, por enquanto, só em inglês. Então, toda essa informação está aqui no site do One Planet Network. Enfim, após o webinar, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês. Então, aí vocês têm acesso a todos os links e todo o material. Da minha parte, era isso que eu queria apresentar. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para o Alexandre, por favor, fiquem à vontade de fazer pergunta no chat. Vou ver aqui se eu tenho. Até agora eu não tenho nenhuma pergunta. Alexandre, o seu microfone está ativado. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu vejo aqui que tem uma pergunta. Ótimo. Tá. Não, era o seu comentário, Alexandre.
Eu, assim, didaticamente, acho que seria interessante se você pudesse comentar sobre esse problema, né, que tudo isso visa a tratar, do greenwashing. Se você pudesse só, talvez de uma forma didática, né, falar assim, de como esse problema e essa solução, né, que o programa traz, essas soluções conjuntas, né, não sei, acho que seria... Tá certo. Eu, assim, vou falar para vocês, não consigo falar de forma tão didática, Alexandre, desculpa, porque eu até tenho uma apresentação, alguns slides sobre o que é greenwashing, a definição, enfim, que é internacionalmente reconhecida, mas eu posso falar um pouco. A questão do greenwashing é quando você dá uma informação ao consumidor que vai levá-lo a erro. Em termos gerais, é isso. Então, você diz que o seu produto é melhor, sem fundamento científico, ou diz que é melhor sem que isso tenha nenhuma relevância, ou diz que é melhor, mas você, na verdade, está apenas cumprindo uma exigência legal. Tudo isso são exemplos de informações que o consumidor, ao receber essa informação, ele compra o produto achando que está fazendo tomando uma decisão mais sustentável e, na verdade, essa informação ela não é substanciada, ela não entrega, de certa forma, o que ela promete ao consumidor. Tá, ótimo, obrigado. Normalmente são, o nome greenwashing é que normalmente são informações relativas a atributos ambientais ou atributos de sustentabilidade do produto. Tenho aqui, eu encaminhei outra pergunta que eu acho que é interessante do ponto de vista do Brasil, para a gente ter assim, uma ideia de em que contexto que o Brasil... quer dizer, a gente é um grande produtor, né, de produtos, assim, em geral, alimentícios e outros, né? Mas assim, como que vocês veem, assim, que posição que o Brasil estaria, assim, no cenário mundial? Se você acha que tem muita coisa... Você falou das empresas brasileiras, que algumas estão engajadas. Assim, você acha que é um caminho que o Brasil está se preparando, está trilhando? Qual a sua avaliação? Então, eu não tenho dados para afirmar, né, qual que seria a posição do Brasil com relação aos Estados Unidos ou à União Europeia sobre a sustentabilidade dos produtos, mas do nosso ponto de vista, nós temos bastante, sempre que a gente faz algum tipo de atividade no Brasil, que a gente faz algum tipo de chamada para participar em pilotos, ou para participar, a gente recebe um grande retorno das empresas brasileiras para participar de treinamentos. Então, de certa forma, eu acho que pelo menos uma parte das empresas brasileiras está sensibilizada sobre o assunto, e eu acho que o que é um excelente sinal. E aí, da nossa parte aqui, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de enfim, capacitar essas empresas e, enfim, dar mais informação e mais ferramentas para que elas possam melhorar, nesse caso, melhorar a informação, mas, enfim, em outros casos, melhorar seus processos produtivos e adotar práticas mais sustentáveis. Você falou, né, na sua fala anteriormente, Alexandre, que a gente também trabalha com a questão da extensão da vida útil de produtos, e também quando nós fizemos esse trabalho, nós tivemos um grande retorno de empresas brasileiras que são pioneiras aí na questão de modelos alternativos para a extensão da vida útil de produtos. Ah, sim. Tem a colega Fernanda que estava perguntando, e ela também estava preocupada com o tema da obsolescência programada, né? Que é um tema já na agenda da proteção do consumidor, né? Mas eu não sei se isso estaria exatamente nessa apresentação agora sobre a sustentabilidade. Acho que sim, se você pudesse colocar assim alguma informação, já antecipar sobre esse tema também. A gente tem um trabalho importante na questão, né,
do combate à obsolescência programada e à extensão da vida útil dos produtos. Nós desenvolvemos um relatório também há uns 2 anos, fizemos uma coleta de estudos de caso também ao redor do mundo, conseguimos estudos de caso de todas as regiões. Esses estudos também estão estudos de caso também estão publicados no One Planet Network, no site do One Planet Network, e a gente pode, se houver interesse, fazer um outro webinar posteriormente para falar com mais profundidade sobre esse assunto. Sim, vai ser interessante. Parece que a Fernanda, a colega, ela disse que teve alguma dificuldade de digitar a pergunta. Então, assim, de qualquer forma, posteriormente, as pessoas que não conseguirem, eu não sei se tem alguma dificuldade tecnológica, mas elas podem enviar por e-mail, né? Sim, podem sim. O meu e-mail é beatriz.carneiro, bom, como são brasileiros, todo mundo entende, @un.org. Ou vocês podem também mandar para esse e-mail que está aí na tela, que é o e-mail do Programa de Informação ao Consumidor do One Planet Network. Eu ficarei muito, enfim, feliz em poder responder as perguntas. Eu recebi aqui a pergunta da Fernanda. Eu copiei. Foi você que copiou, tá certo. Não, e ela tem a pergunta, porque ela também trabalha na parte, né, jurídica, então, sobre a adesão das empresas, né, já querendo ter informações, assim, do ponto de vista do mercado, né, quais empresas que teriam, não sei se você tem essas informações. Mas... que aderiram a quê, assim, exatamente? A práticas de sustentabilidade, né? O rol, assim, porque são voluntários, né? Então, empresas brasileiras que estariam mais engajadas, né? Isso teria essa lista, assim, das empresas. Aqui, na área do consumidor, a gente tem muita divulgação de empresas que atendem bem os consumidores, empresas que não atendem. A gente tem essa prática. Então, eu não sei se vocês têm algum tipo de lista ou não. Vocês não têm a gente não trabalha. Não divulga, né? Não, nem temos, na verdade, nem coletamos esse tipo de dados, não. O que existe, na verdade, é uma outra iniciativa da ONU, que se chama Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU voltada diretamente ao setor privado, que tem um capítulo brasileiro, né, a Rede Brasil do Pacto Global, e lá eles trabalham diretamente com o setor privado para aplicar eles têm 10 princípios do Pacto Global, mas também os ODS e diversos temas de sustentabilidade. Então, talvez, eles têm a lista de membros do Pacto Global está divulgada no site deles. Enfim, não sei se é isso que precisaria, mas talvez seja um começo. Excelente, tá? Mas está excelente. Então tá bom. Se não há mais nenhuma pergunta, eu estou olhando aqui, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Mas não, enfim, da minha parte, a gente pode encerrar. Alexandre, não sei se você quer fazer alguma palavra de encerramento. A gente vai, como você já falou, vai divulgar, né, essas informações e esperamos continuar com todos os participantes, né? A gente vai estar sempre divulgando essas informações e a nossa parceria, a gente vai ter outras, como você colocou, o tema da obsolescência programada, então tem outros temas bastante interessantes para a gente poder, e importantes para a gente poder continuar tratando. Né? Excelente. Excelente. Da nossa parte, enfim, nós temos, né, o escritório do PNUMA no Brasil e no ano que vem nós devemos ter um projeto no Brasil que vai tratar bastante da questão da aplicação desse guia junto a empresas brasileiras, instituições brasileiras, e aí nós teremos todo o material em português, e aí eu, enfim, pretendo contar aí com o apoio de vocês para a implementação desse projeto no ano que vem. Pode contar, estamos juntos. Excelente. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. A todos, tchau. Tchau. Obrigado, chefão.